Pois é, mestre Giovanni. E aí, começando agora março, né? E temos que acertar as contas com o leão, a declaração do imposto de renda. Quais as principais informações para o pessoal aí que está se preparando, esquentando a máquina, né? Para fazer o acerto com o leão? Silvio Lopes, primeiramente e novamente, uma satisfação estar participando do seu programa. Esse ano, de certa forma, começa um pouco mais tarde, em virtude do Carnaval, ser em março, não é? Mas no dia 22 de fevereiro de 2019, foi publicada a instrução normativa que trata do imposto de renda. Então, senhores telespectadores, se tiverem interesse, entrem no Google, digitem lá, Instrução Normativa Receita Federal, número 1871. Lá estarão as regras do jogo para o imposto de renda de 2019. Quais são as principais, e essa é a preocupação importante, quais são as principais alterações em relação ao ano passado? Por exemplo, foi reajustada a tabela do imposto de renda ou não? A tabela do imposto de renda é um problema muito sério, porque quando não ocorre o reajuste, na grande verdade, o contribuinte acaba pagando mais imposto de renda em virtude da inflação. Então, acaba sendo tributada a inflação. E faz alguns anos que não é corrigida a tabela do imposto de renda. Isso é uma forma de aumentar a arrecadação, de aumentar a tributação, uma forma inteligente, entre aspas, né, do governo. Ele não faz a correção, tu vai pagar, como diz, tu vai pagar a inflação. Sejamos justos que durante o governo do Lula, ele reajustou anualmente a tabela do imposto de renda, né? Apesar de ter tido muitos e muitos problemas a gestão Lula e Dilma, a meu juízo, mas no tocante ao reajuste da tabela do imposto de renda, ele editou, na ocasião, uma lei que ele já ajustou previamente os valores, né? Reajustou os valores do imposto de renda por 5 anos, se não me falha a memória. Mas de lá para cá, efetivamente, a tabela do imposto de renda não vem sendo reajustada. O que é uma lástima, né? E, aliás, é bom que o atual governo, né, que de repente tem essa preocupação de diminuir a carga tributária no país, tem um projeto aí do governo de reduzir, em média, 34% das empresas são hoje tributadas para 15%, que é o nível de tributação dos países mais desenvolvidos. De fazer isso aí, quer dizer, então daqui a pouco começa até com uma proposição do governo de reajustar a tabela do imposto de renda a partir do ano que vem, né? A meu juízo, o correto seria que o Congresso Nacional editasse uma lei na qual estabelecesse que a tabela do imposto de renda anualmente seria obrigatoriamente reajustada, através de um decreto do Poder Executivo, tendo por base o índice oficial da inflação. Então resolve esse problema. Assim como é o salário mínimo, né? Como são os proventos da Previdência Social. Boa ideia essa aí, né? O problema é o governo fazer estabelecer isso, né? Veja bem, em tese, o Congresso Nacional ele é soberano no tocante às suas prerrogativas. Então, o Congresso Nacional deveria editar essa lei e, se essa lei fosse derrubada pelo Poder Executivo, né, no ato ali do veto do presidente, o Congresso deveria derrubar o veto, enfim. Claro. Eu acho que essa seria uma medida que automatizaria a questão da justiça fiscal, não é? E nesse propósito, até o governo poderia ele mandar, né, ele tem os seus parlamentares, ele fazer uma proposição e enviar, apresentar no Congresso, através de uma proposição do Executivo, pelos seus parlamentares, uma proposição nesse sentido. Eu acho que seria muito importante que isso acontecesse tardiamente, com né? Com certeza. Mas atenderia o reclamo da população, principalmente a população de menor renda, né? Mas, Giovanni, quais as principais outras preocupações que o declarante do imposto de renda tem que ter? Então, senhores telespectadores, o aplicativo do Imposto de Renda já está disponível no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Então, o contribuinte tem um tópico lá que é para baixar os aplicativos, e lá tem IRPF 2019, baixa o aplicativo no seu computador. E dentro do aplicativo, então, já é possível fazer alguns ensaios, não é? Já é possível fazer alguns ensaios e dentro do aplicativo também tem um tópico que tem um pontinho de interrogação ali onde tem as perguntas, as respostas, não é? De forma bem sintetizada, as dúvidas bem resumidas, não é? Que em tese pode auxiliar o contribuinte que deseja ele próprio fazer a declaração do imposto de renda. Agora tu falasse ele próprio, agora eu acho mais importante, eu faço isso, por isso que eu vou te dizer, tu teres, por exemplo, a assessoria de um contador, porque na verdade, por mais que o camarada queira
conhecer, há muitas coisas, né, que parece ser uma e é outra coisa. Então, é por isso que é importante ter a assessoria de uma pessoa que entenda, né, porque essas leis vêm mudando muito, né, mas um contador seria um assessor importante nessa hora, né? O contribuinte que é empregado, via de regra, vai ter ali uma fonte de renda, vai receber da fonte... simples. Da fonte... Única fonte da fonte pagadora o informe de rendimentos. Isso deve acontecer até o fim de janeiro, se já não recebeu, no fim de janeiro, no máximo, no início de março já deve ter em mãos. Algumas despesas, via de regra, não se guardam. Então, com aquelas declarações mais simplificadas, nada impede, claro, desse contribuinte buscar o auxílio de um profissional para fazer a declaração para ele. Mas na medida em que o contribuinte teve ganho de capital, na medida em que o contribuinte opte pelas deduções legais, né, na medida em que o contribuinte tem mais de uma fonte de pagamento das suas rendas, né, de recebimento das suas rendas, na medida em que haja algum tipo de complexidade extraordinária na sua declaração, é louvável e importante que ele busque um profissional para auxiliá-lo, né? Para evitar entrar na malha fina, para evitar de pagar o tributo a mais ou a menos. Isso, né? É importante pagar o tributo corretamente. Não é só pagar menos, é questão do cara, às vezes, está pagando a mais ilegalmente. Quer dizer, ele poderia pagar menos, mas está pagando a mais exatamente porque ele não teve essa assessoria. Nós já recebemos no nosso escritório algumas demandas de contribuinte que fizeram a sua declaração, né? Fizeram algumas opções concernentes a ganho de capital, venda imobiliária e alguns procedimentos especiais e constatamos, no final das contas, que o contribuinte acabou pagando erroneamente a mais, não é? Então, em alguns casos, é possível buscar administrativamente aí algum pedido de restituição, alguma retificação da declaração, mas em outros casos a opção é no momento do pagamento. Né? Ou da própria declaração do contribuinte, aí não tem mais como voltar. Agora, a Receita Federal mudou muito, né? Eu acho que sempre ela teve, assim, ela sempre tem uma boa vontade com o contribuinte, que às vezes o camarada faz alguma coisa sem querer, ele faz de maneira errada. Tanto para o seu prejuízo, quanto para o prejuízo da Receita Federal. Então, nesses casos, foi muito colocar isso aí. Vá na Receita Federal, entre em contato com a Receita, seja pelos aplicativos ou não, e tente, né? No caso, o cara pagou a mais, eu quero uma restituição. Certamente a Receita sempre teve essa sensibilidade, né? Quando não há má fé do contribuinte. Uma outra dica importante para os telespectadores é que no site da Receita Federal existe um material para consulta chamado Perguntão. E é um material bem rico em informações, é uma coletânea que advém dos questionamentos dos próprios contribuintes ao longo do tempo, nos plantões fiscais. Então, se os senhores tiverem curiosidade, digite no Google lá, Perguntão Receita Federal. Então, vai abrir um arquivo em PDF, né? A pessoa vai poder visualizar, e ali tem perguntas e respostas sobre diversos temas relacionados ao imposto de renda. Isso pode ajudar muito o contribuinte que deseja fazer a declaração do imposto de renda sem necessariamente o auxílio de um profissional. Mas, repito, né, em havendo dúvidas, em havendo procedimentos especiais, né, operações especiais que fogem da rotina, é muito importante buscar o auxílio de um profissional para lhe dar as melhores orientações aí para a entrega do imposto de renda. Muito bem, essas são as dicas que o Giovanni está nos trazendo nesta oportunidade, mas temos aí ao longo deste mês de março e ainda abril, para que ele possa esclarecer mais dúvidas. Então você pode aí, anota aí como é que entrar, fazer perguntas para o pessoal aqui conversando sobre contabilidade, né? O Giovanni e o Salésio. E você pode fazer essa pergunta até para lhe auxiliar nesta, né, declaração de imposto de renda para acertar o seu caso, né, acertar a sua vida com o leão do imposto de renda. Obrigado por hoje, viu, Giovanni? Então vamos nos próximos dias também preparar essas coisas bem como tu fizeste hoje, quer dizer, bem diretas, né, objetivas e aquelas coisas que realmente vão ajudar a você, telespectador, que é a razão de ser aqui desse próprio espaço, né, para ter uma declaração enxuta, justa e que você possa aí, então, ficar em acerto com o leão de imposto de renda. Tá certo? Silvio Lopes, muito obrigado pela oportunidade e um ótimo carnaval aí. Até a próxima. Meu folião preferido. Um grande abraço, bom carnaval, tá? Vai ficar por aí? Eu vou para o litoral, mas vou ficar em casa, não vou fazer folia. Tá certo, vai se recompor, é bom recompor as energias. Aliás, o carnaval não é só para fazer festa, né? O carnaval, muitas pessoas, eu acho que a maioria hoje, ela vai para fazer um repouso, para fazer relaxar um pouco, né? Porque as coisas começam mesmo a partir de março. Então, nesse espaço, obrigado, Giovanni, nesse espaço conversando sobre
contabilidade.